Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite especial e cheia de paz e alegria para todos vocês. Eu sou o professor Júnior e inicio aqui com vocês uma série de videoaulas sobre o que é juros simples, juros compostos, com o objetivo de eu levá-los em equação diferencial com aplicação em juros, tá bom? Então vamos nos atentar bastante a essa videoaula porque ela é de suma importância para os nossos alunos aí da engenharia de produção. Moçada, eu vou começar a definição de juros simples por um exemplo muito simples. Imagina que eu tenho R$ 100 e vou deixar esses R$ 100 aplicado no banco. Então eu vou colocar aqui que meu capital inicial é R$ 100. O banco está me oferecendo uma taxa de juros de 10% ao mês. Então eu vou ter de juros no final do primeiro mês, vamos marcar aqui, ó, R$ 100 vezes 10%. Lembra que 10%, pessoal, é 10 dividido por 100. Então isso é 0,1. Então eu vou ter um juros aqui no total de R$ 10. E qual será o meu montante final? O que é montante? Para quem não lembra, montante é quando eu pego o meu capital e somo com os juros. Eu vou ter um montante total aqui de R$ 110. Mas quando eu trabalho no sistema de juros simples, eu vou estar ganhando 10% sempre em cima dos R$ 100. No segundo mês, eu já tenho aqui, ó, os meus 110. Mas o meu juros no segundo mês, ele continua sendo em cima dos R$ 100 e não dos 110. Isso é o que define o que é um juros simples. Então eu vou ter aqui no segundo mês R$ 10 e um montante agora meu continua sendo R$ 120, porque é 110 mais 10. Mais um mês para fixar bem a ideia do que é juros simples. No terceiro mês, no começo do terceiro mês, eu tenho na conta R$ 120. Eu vou ganhar 10% de juros, não em cima, pessoal, dos 120. Eu vou ganhar em cima dos R$ 100. 10%. Então eu vou ter um total aqui de novamente R$ 10 e o meu montante final R$ 130. Muito bem, esse é o conceito de juros simples. O juros é sempre aplicado em cima do capital inicial. Pessoal, repara aqui, quanto que eu tive de juros? Eu comecei com R$ 100 e finalizei aqui, ó, com 130. Eu tive R$ 30 de juros. E agora eu vou criar com vocês uma fórmula para eu não precisar ficar fazendo essa tabela toda vez para saber os juros. Então observem comigo. Eu vou chamar de J a quantidade de juros. Eu tenho um capital inicial aqui de R$ 100. O banco está me oferecendo 10% de juros. O que é 10%? 0,1. Por quantos meses eu estou ganhando esses 10%? Por 3 meses. Então eu vou multiplicar isso aqui por 3. Repara que quando eu faço essa conta, eu tenho como resultado um juros de R$ 30. A partir dessa explicação, pessoal, dá para eu criar uma fórmula. E a fórmula para calcular os juros é J é igual 100. É o quanto eu coloquei no banco, é o meu capital inicial que eu vou chamar de C. Esse 0,1 é a minha porcentagem, é os juros, é a taxa. Eu vou chamar de I. E esse número 3 que vocês estão vendo aqui é o tempo, é o quanto tempo eu estou deixando esse dinheiro aplicado. Então, sempre que eu trabalho no sistema de juros simples, vocês vão utilizar essa fórmula para calcular, que é chamada de CIT. Mas aí você deve estar se perguntando, professor, e se eu quiser calcular o montante? Então vamos lá, olha que fácil. Para calcular o montante, você só precisa lembrar que montante é o seu capital que você colocou mais os juros que você teve. Agora repara aqui que eu criei uma fórmula para os juros. Que fórmula foi essa? Essa aqui, ó, o CIT. Então eu vou colocar ela aqui, ó, C vezes I vezes T. Então olha que bonito, saiu a nossa primeira fórmula aqui para o montante. Eu vou colocar o C em evidência, C dividido por C dá 1. C vezes I vezes T dividido por C, eu corto aqui, vai sobrar I vezes T. Então essa fórmula aqui me fornece o montante. Vamos ver se essa fórmula realmente, pessoal, ela é verdadeira, se ela está certa ou não. Ó, montante é capital vezes 1 mais I vezes T. Eu vou vir aqui, ó, o meu capital é de R$ 100,
a taxa é de 10%, 10% é 0,1 aplicado por 3 meses. Resolve essa conta na sua calculadora e você vai ver que o seu resultado é de R$ 130. Perfeito, pessoal? Então passei aqui para vocês duas fórmulas para juros simples. Anota aí, ó. Sempre que o sistema for simples, eu uso CIT ou montante é igual capital vezes 1 mais I vezes T. Pronto. Vamos deixar isso aqui bem claro e vamos falar que essa fórmula é para o sistema de juros simples, que é um sistema que não é utilizado no nosso mercado. O que a gente trabalha hoje em dia, pessoal, no mercado é o sistema de juros compostos. Mas eu preciso dessa fórmula do juros simples para que vocês entendam o sistema dos juros compostos. Então vamos lá. Novamente, no primeiro mês eu tô lá, R$100, recebi os R$100, vou aplicar no banco. O banco tá muito bonzinho, vai me dar uma taxa de 10% de juros, tá? Nunca espere isso, pessoal. A poupança tá 0,5, tá? É só uma simulação. Então, no primeiro mês, o que você vai calcular aqui para mim? 10% de quem? Dos R$100. Então, você vai ter um juros aqui de R$10. Então, você tinha um montante aqui agora de 110. Começamos o segundo mês. Você vai lá tirar o extrato da sua conta, você tem R$110. Agora você vai ganhar uns juros. Olha bem, isso é o que define juros compostos. Você vai ganhar os 10% que o banco ofereceu agora, não mais em cima dos 100, igual no juros simples. Agora em cima dos 110. Você vai fazer essa conta aqui, resolve ela, você vai ver que vai dar 11. E agora os seus juros aqui é de R$11. Olha que bacana. Quanto que eu tenho aqui? Eu tenho R$121. E no terceiro mês, olha o que define os juros compostos. Os meus 10% não é em cima dos 100. Os meus 10% não é em cima dos 110. Agora ele é em cima do meu novo montante, que é 121, ó. E quando você resolver essa conta, você vai encontrar como resultado R$12,10. Então aqui você tem agora o seu capital, que é de 121. Os juros em cima do 121 deu 12,10. E agora o seu montante final é R$133,10. Esse é o montante final. Montante final. Só que, pessoal, eu preciso também criar uma fórmula para que a gente possa entender isso, tá? É muito importante, senão não tem como a gente definir. Pensou toda vez eu ficar fazendo tabela e colocando tudo em cima? Não vai virar, não vai dar certo. Então vamos criar uma fórmula rápida aqui para a gente poder determinar esses juros. Vamos pegar mês a mês. Ó, no primeiro mês eu vou chamar de montante 1. Como que eu calculei os meus juros no primeiro mês? Eu fiz capital vezes 1 mais I vezes T. Lembra que essa é a nossa fórmula do juros simples? Essa aqui. Então o que eu peguei? Eu peguei os nossos R$100 aqui no primeiro mês, vezes 1 mais a taxa de juros, que é 0,1, no primeiro mês. Quando você calculou isso daqui, você deve ter obtido aí como resultado os R$110. Está aqui, ó. Agora vamos tentar definir uma fórmula para a gente poder usar para tudo. Vamos pegar então aqui, vamos calcular. No primeiro mês eu já sei que o meu montante ficou definido por essa fórmula aqui, ó. I vezes T. Agora, no segundo mês, eu vou chamar de M2. O que eu peguei? Olha aqui no exemplo que eu dei. Eu peguei o montante 1, que foi de R$110. Vou escrever isso, ó. E somei 10%. Olha aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês de verde. 10% em cima do 110, que é o montante 1. Então, eu fiz a taxa em cima do montante 1. Olha lá então o que eu vou brincar aqui com vocês. Eu vou colocar aqui o M1 em evidência. Vai ficar então 1 mais I. Mas pessoal, olha com bastante atenção. Quem é o nosso M1? É esse cara aqui, ó. Esse pedacinho aqui que é o C vezes 1 mais I vezes T. E tudo isso daqui, ó, vezes 1 mais I. E olha eu chegando na fórmula aqui com vocês, ó.
Esse nosso T é o período que eu estou ganhando naquele mês. Então, nesse caso aqui, ele vale 1, porque eu estou analisando somente no segundo mês. Então, I vezes 1 dá 1, vezes 1 mais I. Olha como que eu posso escrever isso. Capital, conserva-se a base e soma os expoentes. 1 mais 1 dá 2. Então, isso aqui é a fórmula que eu usaria para calcular o montante no segundo mês. Ah, professor, estou começando a entender, mas poderia avançar um pouco mais? Vamos lá, pessoal. Vamos calcular o montante agora no terceiro mês. Vamos ver o que eu fiz no montante do terceiro mês. Eu peguei aqui, ó. Vou chegar isso aqui para caber tudo certinho aqui para vocês. No terceiro mês, eu tenho aqui R$ 121, que é o meu capital. Então, quem que é esse meu R$ 121? Olha aqui, ó. É o meu montante 2. Mais os juros que eu ganhei. Quanto que foi os juros? Olha aqui embaixo de novo, ó. 10% em cima dos 121 mil, dos R$ 121. Então é o I, que é a taxa, que representa os 10%, vezes os 121, que é o montante 2. Pronto. Mesmo processo, coloque em evidência aqui, ó, o M2. M2 corta com M2 dá 1. Mais M2 com M2 sobra I. Pronto. Agora olha como que as coisas começam a fazer sentido. Quem é o nosso montante 2? Esse cara aqui, ó. Essa fórmula, esse pedacinho é o nosso segundo montante. Eu vou colocar ele aqui, ó. Então vai ficar C vezes 1 mais I ao quadrado. Tudo isso vezes 1 mais I. E aí o nosso montante 3 é o capital vezes 1 mais I. Olha lá. Conservo a base aqui e somo os expoentes. Esse é o nosso montante 3. E muito bem, pessoal. Agora eu finalizei essa videoaula com vocês definindo o que eu queria. Qual é a nossa fórmula do montante? Eu não quero uma fórmula para o primeiro mês, para o segundo, para o terceiro. Eu quero para qualquer mês. Então repara comigo que quem vai variando é esse meu expoente aqui, ó. No segundo mês, aqui ficou elevado a 2. No terceiro mês, aqui ficou elevado a 3. Em qualquer mês, isso aqui vai ficar elevado ao período da minha aplicação, que é chamado de T. Essa aqui é a nossa fórmula. Então, quando vocês forem trabalhar com juros compostos, eu vou pedir que vocês brinquem com essa fórmula aqui, ó. 1 mais I elevado a T. Essa aqui é a nossa fórmula dos juros compostos. Muito bem, pessoal. Então, para a gente fechar essa videoaula aqui, eu vou só resolver essa fórmula aqui só para vocês verem como que dá o mesmo resultado, ó. Eu vou pegar a fórmula e vou aplicar nesse exemplo. Eu tenho um capital de R$ 100, a taxa de juros aqui, ó, que é o nosso I, é 0,1, que é 10%, e o período é 3. Se você for lá na sua calculadora e resolver essa conta, pode confiar em mim, isso aqui vai dar R$ 133,10. Esse é o nosso montante. Pronto, galera, depois eu posto essa resolução aqui para vocês. Aquele beijo.